Boa tarde, amados irmãos. Boa tarde. Sem mais delongas, convido os irmãos a se focarem de pé. Juntos lemos o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, versos de número 11 a número 17. Lucas, capítulo 7, versos de número 11 a número 17. Se já todos encontramos, podemos dizer amém. Amém, com misericórdia. Lucas, capítulo 7, versos de número 11 a número 17. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-se. O que estava morto levantou-se, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e toda aquela região. Podeis tomar o assento. Já não vamos orar. A irmã Felizmina, na sua oração, colocou a pregação nas mãos do Senhor. Queridos, vamos ser um bocadinho mais corridos, não ter muito tempo. Cheia do Senhor. Queridos irmãos, o nosso texto de hoje fala da ressurreição do filho de uma viúva. Os amados que vieram conosco de manhã, já falamos nesse capítulo e nesse versículo. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma história que vem no decurso de uma outra que nós vemos no capítulo 7, logo nos primeiros versículos, quando o Senhor Jesus restaurou a saúde do servo de um centurião. Para que nós possamos compreender a história dessa ressurreição, é importante que olhemos um bocadinho na história que vem antes. Queridos irmãos, tinha um centurião que era romano. Esse homem pediu intervenção aos anciãos judeus que conheciam o Senhor Jesus para que pudesse sarar o seu servo. E Jesus atentamente atendeu a esse pedido do centurião. Queridos irmãos, o que eu quero que os irmãos percebam aqui é pequenos detalhes dessa história do centurião. Ele não era judeu, ele era romano, chefe militar, que tinha sob a sua jurisdição mais de 100 homens, e esse homem chamou a atenção do Senhor Jesus por causa da sua fé. Ele pediu ao Senhor Jesus que curasse o seu servo, alguém que ele amava muito, com apenas uma palavra. Uma palavra era suficiente para que o seu servo curasse. E o Senhor Jesus se admirou tanto com a fé desse homem, que ele disse: que fé igual nunca vi em Israel. Queridos irmãos, logo após esse episódio, nós vamos ver que Jesus fez isso pedido por alguém. E logo depois, alguns dias depois, alguns dizem que foi no dia seguinte, Jesus vai em direção a Naim. Naim, queridos irmãos, é uma cidade que ficava mais ou menos a 50 quilômetros da cidade que Jesus normalmente ficava, que é Cafarnaum. E, queridos irmãos, isso nos chama a atenção no seguinte: hoje nós andamos 50 quilômetros a pé. Eu acho que já ninguém consegue fazer isso. O nosso Senhor Jesus fez isso. Andou 50 quilômetros a pé. Mas por que Jesus andou 50 quilômetros a pé? Para encontrar essa pobre viúva.
Queridos irmãos, o nosso texto diz que Jesus ia em direção a Naim acompanhado de uma grande multidão. E essa multidão, olhando para o nosso texto, ela era constituída pelos seus discípulos e também por uma multidão, vamos dizer, uma multidão anônima. O que eu quero que os irmãos percebam é de que nesse grupo de pessoas, uns eram os seus discípulos e outros era a multidão comum. E essa multidão acompanhava o Senhor Jesus. Queridos irmãos, os discípulos de Jesus são aqueles que andam com Ele, aqueles que lhe servem, aqueles que querem ouvir a sua palavra, aqueles que estão diante da sua autoridade. Mas é importante percebermos, queridos irmãos, que Jesus, o Senhor Jesus, mesmo assim, atraía pessoas também que não eram seus discípulos. Pessoas que eram curiosas, pessoas que queriam ouvir e ver os seus milagres, pessoas que estavam ansiosas por bênção. Mas qual é a diferença real entre o grupo dos discípulos de Jesus e essa multidão que acompanhava Jesus? Queridos irmãos, tanto um como outros, eles iam no mesmo caminho do Senhor Jesus. E eles falavam das mesmas coisas sobre o Senhor Jesus. Mas, queridos irmãos, o que o discípulo fala do seu mestre não é igual que um cidadão ou uma pessoa comum fala. Queridos irmãos, nós vemos de que o povo que acompanhava Jesus, na ânsia de ver os seus milagres, na ânsia de querer ver aqueles prodígios, caminhavam com o Senhor Jesus. Jesus atraía muita gente, mas nem todo mundo que estava com Jesus realmente fazia parte do seu povo. E isso, queridos irmãos, eu acredito que também nos dias de hoje acontece. Muitos de nós entramos nas igrejas à procura apenas das bênçãos do Senhor Jesus, daquilo que é os prodígios do Senhor Jesus, mas não estamos ainda compromissados com Ele. Queridos irmãos, essa história, ela é muito bonita. Ela é uma história que fala muito a nossa fé. Queridos, nós se olharmos no sentido contrário do caminho do Senhor Jesus, ou da caminhada do Senhor Jesus, vinha também uma outra multidão. Só que essa multidão vinha acompanhando um funeral. Queridos, o nosso texto diz que Jesus fala, ou que Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Queridos, a Bíblia não relata. E eu acredito que Jesus, quando saiu de Cafarnaum para Naim, ele foi com um propósito: fazer esse milagre. Se bem que todo mundo que o acompanhava, ninguém sabia o que Jesus havia de fazer. E a própria Bíblia também não nos diz mais nada acerca do que Jesus fez na cidade de Naim. Apenas relatou esse episódio, e é o episódio que nós só encontramos no livro de Lucas. Nós não encontramos em nenhum dos evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, que são praticamente a cópia de um. Não encontramos detalhes em Marcos, em Mateus, mas aqui em Lucas, essa história só encontramos aqui. Só Lucas narrou essa história. Queridos, ao aproximar-se do portão da cidade, Jesus depara-se com essa multidão. E eu acredito que Jesus andou esses 50 quilômetros para chegar à cidade de Naim, porque ele viu com seus olhos divinos que alguém precisava dele, que alguém estava a chorar, que alguém perdeu a sua esperança. A viúva aqui, queridos irmãos, a própria palavra já nos diz que alguém que perdeu o marido. Essa pessoa que perdeu o marido agora perdeu o seu único filho. E, queridos irmãos, se nós olharmos para a história do povo judeu, uma viúva não é igual às nossas viúvas dos dias de hoje. Eles tinham problemas sérios sociais. Uma viúva, quando perdesse o seu marido, ela perdia o seu amparo, o seu sustento. E muitas delas acabavam então por cair no caminho de mendigar, porque não tinha mais com quem contar. A mulher judia, quando casasse, e Deus lhe desse a graça de ter um filho homem, é das maiores bênçãos que ela pôde ter.
ou que ela pode pedir. E essa senhora que conseguiu casar, pouco tempo, não sabemos quanto tempo isso aconteceu para ela ficar viúva, e depois de um tempinho perde o seu filho. Que desgraça nós podemos sentir e ver na vida dessa senhora. Queridos, Jesus, ao chegar no portão dessa cidade, depara-se com essa multidão. E os olhos do Senhor Jesus apenas direcionou-se aos olhos dessa viúva. E eu acredito que através do seu poder divino, ele olhou e viu o sofrimento dessa senhora. Viu o sofrimento dessa viúva que já havia perdido o marido e agora perde o seu filho, a sua esperança, a sua aposentadoria, o seu cuidado na velhice. Tamanha é a dor que aquela senhora trazia. E eu acredito que também Jesus, para além dessas situações todas, ele se identificou com a senhora, porque ele também é filho de uma viúva. Ele se identificou com a história dessa senhora, porque ele também é o único filho do nosso Deus. Ele se identificou com essa história, porque tal como a senhora perdeu um filho, a mãe dele, Maria, perderia também o seu único filho, pouco tempo depois. É tanta situação similar que o nosso Deus não tinha como se compadecer com essa senhora. Queridos irmãos, compadecer aqui é uma palavra que nós conhecemos na língua portuguesa, que ela é formada com o prefixo com e o verbo padecer. O prefixo com significa junto com, e o verbo padecer significa sofrer. E compadecer aqui que o Senhor Jesus nos mostra é que Ele toma o sofrimento dessa senhora e faz desse sofrimento, do sofrimento dessa senhora, o seu sofrimento. Se compadecer é tornar o sofrimento do outro nosso sofrimento. A dor do outro, a nossa dor. E Jesus tomou a dor, o sofrimento dessa senhora e passou para si. E quando ele olha aquela senhora e diz nela no versículo 13, não chore. Queridos irmãos, eu acredito que todos, quando já passaram por uma situação similar, podia esperar qualquer palavra de alguém que está nos consolar. Nunca não chore. Porque o chorar para alguém que está a sofrer é um bálsamo. Alivia a nossa dor. Abraça o nosso sofrimento. E Jesus chega a essa senhora e diz, não chore. Realmente, se fosse um ser humano comum, seria uma palavra desagradável. Mas coitada da senhora. E coitada daquele, ou coitado daquele povo, que quando o Senhor Jesus parou aquele funeral e tocou aquele caixão, as pessoas pararam. Pararam não é porque estavam à espera de um milagre. Pararam porque Jesus cometeu um dos maiores sacrilégios com o judeu. Tocou em coisa morta. O judeu não toca em coisa morta. Aí o escândalo se apoderou de todo mundo. Mas só não sabiam que aquele que tocou aquele caixão e aquele que disse àquela senhora, não chore, é o dono e Senhor da vida. É aquele que ressuscita o morto, porque ele venceu a vida, ou venceu a morte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele tem poder para dizer a alguém que está a chorar, não chore, que eu posso ressuscitar o teu filho. Aliás, ele é o único que estava naquele meio que não tratou aquele cadáver, aquele menino como morto. Sempre chamou como se tivesse alguém vivo. Jesus tratou o menino como se estivesse vivo. Senhora, viúva, não chore. Jesus tocou o caixão. E, queridos irmãos, o povo viu o milagre acontecer. Quando Deus diz a nós que não chores, é porque o milagre está a caminho. Só Ele nos pode confortar. Quando Jesus disse não chore, Ele virou-se ao menino e disse, jovem, eu te ordeno, levanta. Queridos irmãos, eu quando falei do episódio que começa no capítulo 7, naquele episódio Jesus foi pedido ao centurião que ordenasse uma palavra.
E Jesus não fez isso. Jesus não ordenou para que o servo do centurião fosse curado. Ele apenas disse: assim como tu crês, assim vai acontecer. Seja como tu crês. Ele não ordenou nenhuma palavra. Ele aqui ninguém pediu para fazer milagre. Aqui ninguém pediu que ele ordenasse uma palavra. Ele aqui disse: menino, eu te ordeno que levante. Jesus mostra aqui que ele não é um ser humano comum. Jesus mostra aqui que ele não é um profeta. Ele mostra aqui que ele é o próprio Deus. Que ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. Ele tem a autoridade para fazer o que bem lhe apetece, na hora que ele quiser. Queridos irmãos, aquela senhora não esperava nenhum milagre daquele tipo. Ninguém que estava naquele momento esperava esse milagre. Só o Senhor Jesus sabia o que havia de acontecer ali. E o milagre aconteceu. Queridos irmãos, Jesus, nesse episódio, ele nos mostra de que tu podes passar por problemas em que as tuas forças já tenham terminado, que parece que já não tem mais solução. Senhor Jesus nos mostra que ele chega sempre no momento certo. Mas, queridos irmãos, eu também acredito que tal como essa senhora, como essa viúva e como o centurião de Cafarnaum, essas duas pessoas têm alguma coisa em comum. Ninguém atrai a presença de Deus sem que essa pessoa esteja debaixo da graça dele. Muitas das vezes nós queremos a bênção do Senhor Jesus, mas nós estamos afastados dele. É impossível a bênção do Senhor alcançar pessoas que não são dele. Eu acredito que a vida dessa senhora é uma vida de piedade e de fé. Senão, queridos irmãos, não tem como alguém atrair o nosso Deus a andar 50 km a pé por causa dos teus olhos bonitos. Não é possível. Deus só se move quando você o atrai com fé e com verdade. Então nós temos que aprender com essa lição, que só teremos a graça e a bênção do nosso Senhor quando nós estivermos debaixo dos seus pés. Assim a graça dele nos alcançará. Queridos irmãos, quando o povo olhou e viu aquele milagre, eles disseram: Deus nos visitou. Deus visitou o seu povo. Queridos irmãos, quando o povo diz que Deus visitou o seu povo, aquele povo que estava a assistir àquela maravilha, olhou para o seu passado, por aquilo que ouviam dos seus pais, dos seus antepassados, que há 700 anos atrás o Senhor fez a mesma coisa. Eu acredito que os irmãos se lembram da história de Eliseu, quando deu aquela sunamita, que era estéril, e deu-lhe um filho. Era bem numa região próxima de Naim, em Sunem. Jesus vai restaurar a memória daquele povo. Quer dizer que 700 anos Deus esteve calado. Vocês não viram a maravilha do próprio Deus. E Ele, encarnado, o Emmanuel conosco, naquele meio, Ele faz com que aquele povo reviva histórias que só ouviam dos seus antepassados. Por isso é que eles dizem, aí no final do versículo 16, grande profeta se levantou entre nós. Eles viram que aquele feito do Senhor Jesus só podia ser de um grande profeta. E o nosso Senhor Jesus não era um grande profeta. Ele era o próprio Deus. Queridos irmãos, essa notícia se espalhou por toda aquela região. Que o Senhor fez maravilha, coisa que só ouvíamos falar. Hoje nós assistimos a acontecer. O Senhor pegou, tal como Eliseu, pegou naquele menino e devolveu a sua mãe. O Senhor Jesus pegou no braço daquele menino e restituiu a sua mãe. Dando àquela mulher esperança de vida. Dando àquela mulher a alegria. Porque Salmos 30, no versículo 5, a parte B diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A
alegria daquela senhora veio ao amanhecer. E o Senhor Jesus fez prodígio na vida daquela senhora. Queridos irmãos, eu queria falar mais, mas o nosso chefe diz, hoje temos ceia. Então, vamos parar por aqui e dizer que, queridos irmãos, só é possível termos a graça do Senhor Jesus sobre nós quando nós estamos diante dos pés dele. E só podemos estar diante dos pés do Senhor quando nós estamos aqui, no meio daquele que ele busca, daqueles que ele chamam Senhor, Senhor. Longe dele é impossível. Queridos irmãos, aquela multidão que vinha com Jesus, eles vinham com o dono da vida. E é curioso que a multidão que vinha no sentido contrário, eles vinham com o cortejo da morte. Isso me mostra, queridos irmãos, longe do Senhor Jesus, distante do Senhor Jesus, em direção contrária do Senhor Jesus, nós só temos morte, sofrimento. Nós temos vida e vida eterna quando nós estamos diante ou estamos na direção certa do Senhor Jesus. Aquele povo que vinha com Jesus, vinha cantando, alegre, estava diante do dono do Senhor da vida. A minha pergunta hoje, que lado tu quer estar? Do lado do funeral ou do lado daquele povo que vinha cantando? Porque é assim que a gente vai fazer depois de sairmos dessa dimensão para aquele lugar que Deus nos prepara. Nós cantamos aqui lindos hinos de adoração, onde vemos aquilo que vai acontecer no próprio dia. Aquilo que Deus reservou para nós na eternidade. É louvor e gratidão ao nosso Senhor Jesus. Mas só é possível se enquanto estivermos aqui o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador. Assim, eu acredito que aquele teu sonho que está enterrado há muito tempo, aquele teu problema que tu achas que não se resolve, o Senhor Jesus tem poder para ressuscitá-lo. Não há nenhum problema que nós tenhamos que é tão grande diante do poder do nosso Senhor Jesus. Nós vimos uma senhora que perdeu o seu filho, perdeu a esperança, mas por causa da sua fé foi restituída a sua esperança. E a minha pergunta no final, para terminar, o que é os nossos problemas nos pés do Senhor Jesus? São pequenos. São tão pequenos. Ele resolve num estalar de dedos. Mas só é possível se a gente estiver diante dele. Nenhum fruto cai distante da sua árvore. Então, se não estiver debaixo dela, não tens como alcançar. Que Deus justamente abençoe a sua palavra. Amém. Amém.